Antes de darmos sequência aqui em nosso conteúdo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa aqui que eu estou usando hoje para gravar o vídeo, também essa outra que eu deixei aqui de fundo e diversas outras de times nacionais, internacionais. Essa do Cruzeiro amarelo também bem bacana, essa personalização. Lembrando que ela personalizada saindo a partir de R$170 e você vindo pelo Cruzeiro News, eu vou deixar o link do Instagram dele aqui, ó. Você fala que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto em qualquer uma das peças, tá? Tem também essa aqui da Alemanha, bem bacana mesmo. Essa, como já estava em estoque, o envio foi feito em menos de 5 dias, né? Úteis, já estava aqui em casa. Tem também essa outra aqui da Atalanta, personalizado também. Muito interessante a personalização também internacional, do mesmo jeito que é dos times, no caso, europeus, né? Não muda absolutamente nada, um detalhe sim impecável para você então aí adquirir a sua, seja do Cruzeiro ou de outros times internacionais. O link da DG Store está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o meia Johan, que pertence ao Atlético Mineiro e assim, foi um dos alvos, foi um dos nomes especulados pela torcida do Cruzeiro, porque o Atlético meio que deixou, né, para o mercado uma lista com alguns nomes de jogadores que poderiam interessar os clubes, né, que no caso não deve fazer parte dos planos. Inclusive o lateral esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro, estava nessa lista e um deles foi o meia Johan, de 29 anos de idade, para uma função que o Cruzeiro precisa realmente. Na minha visão, não ficaria surpreso se chegasse mais um meia ofensivo ou um ponta direita. E as duas funções que o Johan pode fazer. Atleta que na temporada passada jogou pelo Red Bull Bragantino, emprestado, teve um desempenho interessante. 43 partidas, 6 gols e 6 assistências. Tinha uma cláusula se quisesse comprar na equipe de São Paulo, superior aos 10 milhões de reais, que acabou optando por não fazer. Nessa temporada de 23, ele joga uma partida no Campeonato Mineiro, mas entra no segundo tempo. E assim, pelo Atlético, ele chega na temporada de 2020, onde vai bem, 47 partidas, 9 gols e 7 assistências. E na temporada de 21, que foi reserva, apenas 33 jogos, com 3 gols e 4 passes. O Johan é aquele mesmo do episódio da Chapecoense, ele joga no clube de 2014 a 2016, vai para o Palmeiras de 2017 a 2019, quase 60 jogos, 6 gols e 9 assistências pelo Palmeiras, antes de chegar na equipe rival. A questão ele tem contrato se encerrando no final desse ano, até dezembro de 2023, e teria um salário alto, viu? Tenho certeza que não estaria nem dentro da realidade financeira do Cruzeiro hoje, o salário do Johan, e quem acompanha aqui no canal sabe que eu fico com, o pé atrás assim gigante em trazer jogadores ex-rival. Se, sei lá, ele tivesse jogado no Atlético em 2018, aí passou por, sei lá, 3, 4 times depois, tranquilo. Igual o Nicão, por exemplo, ele jogou no Atlético, né? Mas isso aí tem o quê? 9 anos, 8 anos? Aí até que tranquilo, mas você trazer um cara que tem vínculo com a equipe rival, primeiro, o Atlético eu acho que não liberaria, porque ele ia pegar mal com a torcida. O Cruzeiro, você contratando um cara que é reserva do rival, não pegaria bem. Então, esse tipo de negociação eu não sou muito a favor, ainda mais trocando assim, né? Saindo direto. Deixa o Atlético ficar pegando o Dodô, Rafael, tira aí do Cruzeiro, que o Cruzeiro é maior mesmo, então não tem muito problema. Mas o Cruzeiro ir lá, tirar um jogador do Atlético, olha, eu desde quando eu acompanho aqui do dia a dia do Cruzeiro, isso realmente nunca aconteceu no time principal, então ficaria bem surpreso, tá? Apesar de que é sim um bom jogador, não acho o Johan ruim, não, muito pelo contrário, acho que seria uma ótima peça. Mas imaginar que vai ter um acordo entre Cruzeiro e Atlético, aí é querer ser inocente demais, né? Fora ainda também que eu, como torcedor, não aceitaria, imagina então, acho que a maioria de vocês também iria concordar com esse caso, mas eu igual falei, tem que ainda esperar em relação a reforços, ainda mais para esse setor de meia, para ver o que o Pesolano vai querer no decorrer desse campeonato estadual. Por quê? O Cruzeiro pode jogar com a opção de 2 volantes, como vinha jogando na temporada passada, abrindo mão de um meia ofensivo e jogando com um zagueiro. O Ramiro fez uma função parecida com essa. Ele não jogou como um zagueiro, mas jogou como um volante bem recuado e deixando o Neto Moura e no caso o Neto Moura, né, que jogou esse jogo, junto aí com o Nicão, um pouco mais de liberdade no meio de campo. Então eu vejo que o Cruzeiro pode optar por não jogar com um meia ofensivo. Aí não teria muita utilidade, mas para esse setor de ponta direita, na minha visão, o Cruzeiro precisa sim de reforços para esse setor. É o único setor que o Cruzeiro não tem nenhum jogador de origem, um ponta direita de origem no elenco do Cruzeiro, não tem. Só opções das categorias de base, porque o Nicão, que fez essa função, atua mais pela esquerda. O Bruno Rodrigues pode jogar por lá, mas a função dele é na esquerda, assim como o Wesley. Então o Ramiro podia fazer uma função, mas o Ramiro não joga tão avançado. Então deve sim ir ao mercado do Cruzeiro em busca de outras opções para esse setor. E só lembrando que o Johan, outro negócio que complica ainda mais, é que apesar dele ter contrato se encerrando em dezembro, ele tem um valor de mercado que eu achei bem exagerado. 3 milhões de euros, 15 milhões de reais
para um jogador de 29 anos, também acho bem difícil de acontecer negócio, ainda mais por essa cifra. Se você concorda, bom, quero falar com vocês agora também sobre o Kaká e será que teria alguma chance do zagueiro voltar ao Cruzeiro? Só lembrando que essa informação aí pelo portal Setoristas do Cruzeiro, lá no dia 4 de abril, de que no caso o zagueiro tinha sido procurado pelo Atlético Paranaense e que no caso o Cruzeiro poderia, né, ter uma especulação nesse sentido de interesse também no atleta de 23 anos de idade. No caso, o Kaká, que foi vendido na temporada de 2021 com um valor próximo ali da casa dos 13 milhões de reais para a equipe do Tokushima Vortis do Japão. No primeiro ano dele, foi o titular, 2 gols em 29 jogos, apesar disso foi rebaixado para a segunda divisão. Aí, já no início da temporada passada, de 22, tinha especulações de que o São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro e o próprio Atlético Paranaense, mais uma vez, tinham interesse nesse empréstimo do jogador. Vários times no Brasil monitoraram a sua situação, mas a equipe do Japão manteve ele, mesmo estando na segunda divisão, e ele foi mais uma vez o protagonista da equipe no setor defensivo, 40 jogos, 2 gols e uma assistência. E até por conta disso, ele tem contrato por mais 2 temporadas por lá e voltando à primeira divisão, eu vejo que a equipe do Tokushima só liberaria o Kaká se fosse mediante uma compensação financeira próxima ou superior, né, no caso, ao que eles haviam pago para o Cruzeiro em 2021. E assim, será que o Cruzeiro deve buscar mais um reforço no mercado? Que é justamente sobre isso que eu quero falar, muito mais do que esse caso envolvendo o Kaká. Mas só para terminar, ele começa a ter chances pelo Cruzeiro em 2018, 2 jogos, 2019 joga a reta final da Série A muito bem, 20 partidas e 1 gol, em 2020 na Série B, 34 jogos, 2 gols e uma assistência. No caso, o Cruzeiro que tinha conversas avançadas para contar com Bruno Valdez. E por conta disso, e a não vinda do zagueiro paraguaio, eu imagino e espero que o Cruzeiro deva ir no mercado em busca de mais um jogador. Se você for analisar hoje, o Cruzeiro pela estreia, jogando com 2 zagueiros, aí sim parece que já está bom, né, de defensores. Por quê? Jogou o Eduardo Brock na esquerda e o Lucas Oliveira na direita. Tudo bem. Aí tem o Neres que pode fazer esse papel pela direita e também o Reinaldo pela esquerda. Fora ainda, por exemplo, o Luiz Felipe, que veio no ano passado, e ainda tem o Everton da base, fora o Pedrão ainda. Então tem boas opções se fosse para jogar com esse esquema de 2 defensores. Mas será que o Pesolano vai jogar só nessa formação a temporada inteira? Eu acho que não, e eu acho que ele vai usar o Mineirão para fazer vários testes, tá? Não acho que deve ficar só nessa formação para os próximos jogos, não. Então, se você for pegar para 2 defensores, até que está ok. Mas se o Cruzeiro for jogar com um trio de zaga, aí sim eu acho que ficaria um pouco complicado de imaginar. Eu vejo que hoje seria, por exemplo, Eduardo Brock, o Reinaldo e o Lucas Oliveira. Acho que falta um nome ainda de peso para esse setor. Se fosse o Bruno Valdez, acho que seria mais interessante, tipo assim, Lucas Oliveira, Valdez e Brock, ou o Reinaldo pela esquerda. Então tem essas opções. Quero que você deixe aqui embaixo também essa sua opinião nos comentários sobre esse setor defensivo, que teve uma participação interessante no jogo contra o Patrocinense. Eu diria que aquele lance lá do Lucas Oliveira foi muito mais por erro também, eu diria, do gramado, né? Não estava muito boa condição, do que propriamente, nossa, Lucas Oliveira ruim, não dá conta de jogar a Série A. Não, discordo completamente sobre esse assunto, mas acho assim que o Cruzeiro precisa de mais uma opção, porque a temporada vai ser muito longa, Copa do Brasil, estadual aí gigante também pela frente, e mais 38 rodadas do campeonato. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o meio-campista Maurício, que pode render um valor bem interessante ao Cruzeiro ainda nessa atual temporada. Só lembrando que o jogador já recebeu uma proposta oficial do Red Bull Bragantino de 10 milhões de euros, tá? Que equivale a aproximadamente 55,8 milhões de reais pelo Bragantino, que tinha interesse no jogador. Essa proposta aí foi, no caso, no mês de dezembro e recusada pelo Internacional. Uma pena, né? Porque poderia ser um valor bem interessante que chegaria ao Cruzeiro, mas o meio ofensivo, pelo visto, vai ter uma temporada também muito boa em 2023, e é isso que a equipe do Internacional, junto com o Mano Menezes, acredita no jogador. No caso, até a pedida dele, de acordo com o empresário para o Jorge Nicola, seria um valor próximo de 75 milhões a 80 milhões de reais, tá? Então, próximo dos 13 milhões, 15 milhões de euros, que eu acho um valor justo. É claro que o Maurício não é, o craque do Internacional, o melhor jogador sub-21 do futebol brasileiro, não. Mas tem muito potencial, um estilo de jogo que não é fácil de achar, tipo assim, um meio ofensivo no futebol brasileiro, que tem 21 anos e tem jogado bem.
não tem muitas opções, sabe? Ou é mais pontas, ou centroavante, ou alguma opção ali como primeiro volante. Então ele está numa função que vale muito no mercado internacional e até no mercado brasileiro, né? O Red Bull Bragantino fazendo essa proposta bem interessante para o jogador. Lembrando que o Cruzeiro, quando negocia ele com o Internacional, a Raposa tinha no total 45% de uma venda futura, hein? Pensa, ele negociado por 80 milhões, o Cruzeiro pegaria 40, por aí vai, nossa. Mas enfim, trocou 10% pelo Bruno José. O Bruno José vai sair quase, nessa conta aqui, quase uns 8 milhões de reais para o Cruzeiro, caso o Maurício se destaque, tá? Mas ainda troca pelo percentual de 5% com dívidas do próprio jogador, o que era 45 virou 35, depois 30 e agora hoje o percentual dele junto ao Cruzeiro é de apenas 25%. Quando o Cruzeiro troca ele com o William Potker, era 40% para o Cruzeiro, o restante para o Internacional. E teve essa troca do William Potker, né? Meu Deus. Era melhor simplesmente o Cruzeiro ter falado: o Internacional leva o Maurício, nós mantemos 70% dele e vocês o restante. Pode ser? Seria muito melhor do que essas trocas malucas do Sérgio Rodrigues. Mas mesmo assim, nossa, tá bom, vai, 25% do Maurício não foi um mau negócio, porque ele vem se destacando. Pelo Cruzeiro em 2020, contando 2019, né, na Série A, 9 partidas, 1 gol, 2020, 5 gols, 3 assistências em 32 jogos, chega na reta final do Brasileirão pelo Internacional, faz 9 partidas e 1 gol. 2021, aí sim, ele começa a ter muito mais sequência, 2 gols, 7 assistências em 47 jogos, mas 2022 ele já estava bem mais maduro, né, tanto que ele fez 55 partidas, 9 gols e 5 passes. Foi importante também porque, se não me engano, nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele marcou contra o São Paulo fora de casa, contra o Palmeiras em casa, e teve outra equipe também, tipo assim, dentro dos top 5 do Brasil que ele marca gol, né? Se não me engano, contra o Fluminense também, acabei esquecendo agora, mas foi importantíssimo pro Internacional brigar basicamente a temporada inteira entre os top 2 ali, top 3 do futebol brasileiro. E nessa atual temporada ele já começou no estadual, 1 jogo e 1 assistência. Hoje, no momento que eu tô gravando o vídeo, na quarta-feira o Internacional entra em campo também. Então assim, o Maurício realmente vive uma fase muito boa e acho que, né, se fosse uma transferência dessa a pedido de 75 milhões, 80 milhões, poderia render ao Cruzeiro de 18 a 22 milhões de reais, sabe? Imagina se o Maurício esse ano, se você for pegar os números dele cada temporada melhor, vai que ele faz ali, ó, 55 partidas, 15 gols e 14 assistências. Nossa, sem dúvida já estamos falando de um jogador que vale 20 milhões de euros, igual foi o próximo do que o Yuri Alberto foi negociado pelo Internacional ao Zenit da Rússia, né? Então, quem sabe, né? Pensa, o Cruzeiro pegar, nossa, 25 milhões numa transferência dessa do nada, né? Nossa, seria importantíssimo. Torcer pelo Maurício, gosto muito do jogador, ele que veio ao Cruzeiro junto ao Desportivo Brasil, lá de São Paulo. Lembro que veio o Maurício e o Ederson, né? Juntos do Desportivo Brasil. E lembro que chegou o Jadson também vindo do esporte naquela época. Excelente base do Cruzeiro de 2019, apesar dos problemas, o Cruzeiro nesses últimos anos segue sendo um dos principais times do Brasil para revelações de jogadores, mesmo com todo esse histórico, né? Nada bom aí pela categoria de base do Cruzeiro nos últimos anos. Mas quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Quanto que você acha que vale o Maurício? Você acha que vale isso tudo mesmo? 75, 80 milhões de reais? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aproveite para se inscrever, deixar seu like, comentar aqui para me ajudar no engajamento. E o link da DG Store tá aqui embaixo na descrição, com suas camisas personalizadas. E é isso. Valeu, galera! E outro jogador aqui no vídeo que eu queria comentar com vocês é a respeito do Gabriel Neves, também aí pertence à equipe do São Paulo, ele que é uruguaio e no caso tem tido problemas para ser relacionado por conta do limite de estrangeiros, né? O jogador que tem 25 anos de idade chegou para o São Paulo em 2021, onde fez 12 jogos naquele ano. Em 2022 ele começa como reserva, porém no final do ano ele começa a ser o titular do Rogério Ceni. Fez no total 28 jogos, somando 40 partidas e 2 assistências pelo São Paulo. É um cara que veio do Nacional, lá do Uruguai, onde havia feito mais de 80 jogos por lá, desde 2018 a 2021, antes de vir para o futebol brasileiro. E o São Paulo recentemente adquiriu o seu percentual, algo próximo de 75%, por 8 milhões de reais. E mesmo com esse investimento alto que vai ter que fazer no Gabriel Neves, ele não tem sido relacionado por conta do limite de estrangeiros. Hoje o elenco do Rogério Ceni conta com mais de 8 jogadores que são de outros países, né? Argentina, equatoriano, Colômbia. Então acaba que o Gabriel Neves aí, uruguaio, não estava sendo relacionado, tanto que não jogou nenhum jogo dos 3 jogos que o São Paulo fez até aqui na atual temporada. Então é um cara que, se continuar nessa situação, será que não seria uma boa opção por empréstimo?
vínculo dele até dezembro de 2025, uma função que eu acho que ele poderia fazer muito bem. Um cara que sai jogando com muita facilidade, muita habilidade mesmo, pode atuar tanto como um volante, que não é a função que eu mais recomendaria para ele, eu acho que o melhor seria um meia central, tanto que ele já foi até convocado várias vezes para a seleção uruguaia por conta das boas participações que teve pela equipe do Nacional, né? Quero saber o que você acha então do atleta, se já tinha ouvido falar a respeito do jogador, Gabriel Neves aí, jogador uruguaio também, né? Poderia facilitar essa comunicação com o pesolano, que no caso tem 25 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui, ó, de 40 mil inscritos, então conto com a ajuda de cada um de vocês. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.club para você começar aí a fazer suas apostas e outras sugestões de vídeos que trouxemos tanto hoje aqui no decorrer da terça e dessa semana aqui de atualizações do mercado. Valeu, galera!